Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui com um grande amigo de muito tempo da advocacia, Dr. Luiz Lobo. Luiz é especialista em Direito Civil e Processual Civil, tem MBA em Direito, um advogado renomado, com uma carreira aí de muitos anos de militância na advocacia e que também atua atualmente como psicoterapeuta e especialmente na área de mentoria e consultoria, em gestão de advocacia e reprogramação mental, correto, Luiz? Obrigado, amigo, pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso canal Justiça e Amazônia. Eu queria, Luiz, compreender um pouco o que é a mentoria, especialmente o que é a mentoria para advogados, para a advocacia, seja para o escritório, seja individualmente. Explica um pouquinho para a gente. Primeiramente, agradecer o convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, trocar um pouco esse bate-papo sobre gestão da advocacia e mentoria, tá? E também a reprogramação emocional. Eu tenho que voltar um pouquinho atrás, um breve da minha trajetória, tá? Sim. Que comecei num grande escritório de advocacia aqui em Belém, onde a gente é colocado para administrar, entre aspas, né, como comandante de uma área, e a gente acaba apagando incêndio. E ao longo dessa trajetória, nós passamos por algumas consultorias, e isso daí acabou me fisgando a gestão, que me levou a fazer um MBA em gestão empresarial. Até então não tinha aqui no nosso estado uma gestão específica para o escritório de advocacia, mas serviu bastante, porque isso acabou engajando de vez na gestão do escritório de advocacia. E aí, a gente enfrentando uma área com 21 advogados, 17 estagiários, não é fácil. Então, a gente começou um trabalho com algumas consultorias de fora, e depois, com alguns aprendizados e experiências, a gente foi moldando de acordo com a nossa realidade aqui de Belém. Isso é a tua experiência anterior dentro de um escritório, exatamente. Então, de lá para cá, são alguns anos, 14 anos, um pouco menos, fazendo gestão, administrando o escritório como um todo, a gente vai criando experiências. E aí, em um determinado momento, a gente parte para uma carreira solo. E foi exatamente próximo da pandemia. E aí, o acúmulo de pressão que nós temos na advocacia normal, você sabe muito bem disso, e também estresse, tudo isso, prazo, audiência e tudo mais, e vai acumulando ao longo do tempo. Quando veio esse problema nosso de recolhimento, né, a gente teve que se reinventar se reprogramar. Reprogramar. Aí foi o problema. Então, aí eu comecei a enfrentar alguns problemas, não na advocacia, mas nos problemas pessoais, de tentar compreender, entender algumas emoções que estavam se passando naquele momento. Tá? Então, eu pensei em fazer algumas terapias, mas por que não estudar? Já que dizem que o advogado é um pouco psicólogo, é um pouco de tudo, né? A gente acha que a gente é um pouco de tudo. Até porque eu ainda não vi, acho difícil. Por sinal, eu vi você falando aqui num dos videocasts sobre o tratamento com as pessoas, eu achei muito bacana. E é isso que está faltando, sabe, para os escritórios de advocacia, para os advogados. É entender melhor a pessoa, as emoções da pessoa. Então, eu comecei a trabalhar isso nas minhas emoções. Como eu estava lidando com a coisa. E a gente lida com dor, né? Com dor. Quem chega no escritório tem alguma dor, né? Não chega para marcar uma viagem, né? Não chega. E o mais importante, quando se faz uma contratação, até de um advogado, de um colaborador, difícil você faz a parte técnica, mas dificilmente você chega para conversar de uma maneira um pouco mais, uma empatia maior, tentando compreender como é a situação desse candidato, como ele está preparado não tecnicamente, mas psicologicamente.
emocionalmente. Porque às vezes a pessoa quer um emprego, ele é extremamente preparado, excelente, mas, no entanto, ele está passando por um problema sério. E às vezes isso não é detectado. E isso passa, pode ter certeza. Da experiência que eu tenho de alguns escritórios e alguns advogados, tenho feito mais mentoria com advogados, e é exatamente isso. Às vezes o problema não está na advocacia. Está no pessoal, está no emocional da pessoa. O que é a mentoria em si? Bem, a mentoria ela é diferente do coach. Tá? A mentoria, você vai passar para o seu cliente, tá, aquela experiência que você passou, tá, vai mostrar o caminho, vai orientá-lo, não vai executar como uma consultoria, mas você vai ter aquela conversa de 1, 2, 3, 4 sessões, quantas forem necessárias, para que o seu cliente tenha condições, com as próprias pernas, seguir o caminho correto. Muitas vezes a gente encontra o advogado, já tive alguns casos de advogado recém-formado com AB, que não sabem o que vão fazer. Se querem trabalhar em escritório de advocacia, se vão fazer concurso público, se vão... Enfim, não sabem. Então eles ficam perdidos. Então, assim, você tem que, através da experiência, são 37 anos aí na luta, mas em gestão eu posso contar aí uns 14 para 15 anos, que você vai orientando o cliente, o colega, né, mostrando os caminhos, mostrando por onde você passou e o que seria melhor, enfim. A mentoria é isso. Não é muito difícil você fazer uma escolha a respeito de um caminho que você não conhece. Você deu exemplo aí da mentoria. de uma situação de um recém-formado, né? Ele está ali naquele dilema, estuda para concurso, vai advogar, mas se for advogar, vai advogar em que área? Vai abrir um escritório, vai para o coworking, né? Abre aquele leque imenso de possibilidades e a pessoa, ela não conhece o que é cada uma dessas possibilidades. Ela muitas vezes não viveu. Sim. Né? A mentoria, eu te pergunto, ela ajudaria então a pessoa a compreender esses caminhos através da experiência do mentor? Seria... Exatamente. Não só a pessoa física, como também o próprio escritório. Porque a gente consegue fazer um trabalho também dentro do escritório de advocacia, conversando com todos os componentes, todos os colaboradores do escritório, todos os associados, sócios. Você consegue fazer um trabalho, tá? Um trabalho aí eu chamo de reprogramação emocional. Eu foco muito na reprogramação emocional, porque para mim foi um virar de chave muito importante, entendeu? Porque eu senti isso na pele, o quanto favoreceu para a minha profissão e para a minha jornada após o nosso recolhimento aí forçado, quanto melhorou tanto a questão emocional, como a questão de relacionamento, com a questão de comunicação com o cliente, é muito importante, porque o advogado, a gente acha que tem, com a experiência ao longo dos anos, sabe como negociar, sabe como conversar com o cliente, mas às vezes você está vendo o cliente de uma forma friamente, você não está entendendo o cliente de uma forma mais emocional. Tá? Então esse trabalho mental, esse trabalho de reprogramação é justamente para abrir um pouco mais a mente do profissional, do advogado e do próprio escritório como um todo, como uma organização, para esse foco. Tirar a pessoa ou o escritório da caixinha, né? A caixinha da parte técnica. Então, mostrar que trabalhar com pessoas não é fácil, entendeu? É muito complicado. E aí você tem que procurar, pelo menos, entender um pouquinho. Não sou expert em terapia, em tudo. Eu estou focado na minha profissão. Então, dentro da minha profissão, eu entendi muito bem por quê, porque funcionou comigo. Entendeu? Então, eu busco, através da mentoria, para profissionais, principalmente jovens advogados que têm procurado, e escritórios de advocacia, fazer esse trabalho que tem ajudado bastante. E como funciona a mentoria? Vamos pensar na ótica de um escritório, tá? Determinado grupo de sócios, tem uma equipe, e aí o escritório tem várias dificuldades, ou quer simplesmente melhorar a sua gestão. De que modo a mentoria ela opera o seu trabalho dentro desse escritório? Com reuniões, você vai sugerir
procedimentos? Isso. A mentoria, ela, como o nome diz, é uma mentoria personalizada. Então, a gente faz um trabalho individual, tá? Em cada profissional, porque você vai conseguir entrar no mundo dele, nas emoções, tá? Para que você conheça realmente aquele profissional. Não adianta você me mostrar o currículo dele, dizer que ele é pós-graduado, mestrado, doutorado, tudo excelente profissional, ok. Mas como ele lidar com o dia a dia, com o outro colega, como ele lidar com o sócio, quais são as necessidades dele, quais são as sensações, quais são o tipo de pensamento que ele traz para dentro do escritório, isso é muito importante, sabe? Porque às vezes você acha que conhece o colaborador, mas não conhece. Então a gente faz um trabalho individual com cada um. Então esse trabalho tem algumas técnicas de reprogramação emocional, aí dentro do atendimento tem essas técnicas, tem técnicas também de ensinar, técnicas de meditação, que é muito importante, de relaxamento, com todos os membros do escritório. Fazemos, sim, individualmente, fazemos isso. E também fazemos, diante da necessidade, tem que ver o perfil do escritório também, alguns trabalhos em grupo. Tá? Isso logicamente, pós um trabalho individual. É mais focado nas pessoas. Sim, nas pessoas para a advocacia. Não só nas pessoas em relação ao relacionamento interno dela, dentro do escritório, mas também do relacionamento do escritório com as pessoas. Sim, claro, os clientes, o cliente interno e cliente externo. Tá? Então, assim, mas sempre voltado, tem um conhecimento ali daquela pessoa, mas sempre voltado para a profissão, para a carreira e dentro do escritório. Entendeu? Então, assim, a gente consegue dar um feedback para os sócios, uma visão um pouco mais apurada dos colaboradores dele. Entendeu? Às vezes você pode estar com uma área deficiente de alguma forma e você está com duas pessoas lá que estão passando problemas pessoais gravíssimos. Que às vezes não se abrem, não consegue se abrir, não traz para o escritório isso, mas internamente isso prejudica. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse trabalho. Sabe? Eu acho até que um escritório de grande porte tinha que ter um profissional que desse esse tipo de apoio para o escritório. E então você tem assim um foco nas pessoas, na saúde emocional, como você disse, isso parte de entrevistas com as pessoas para tentar direcioná-las ao seu melhor dentro de uma estrutura do escritório, dentro daquilo que o escritório quer. Sim, com certeza. Porque veja bem, às vezes numa conversa com um determinado advogado, determinado profissional, isso já aconteceu comigo, que você acaba analisando e vê que o profissional não tem nada a ver com aquele escritório. Que ele não quer aquilo, ele está ali por uma questão de necessidade financeira, talvez, mas ele está se atrapalhando. Por assim mesmo e ao escritório. Exatamente. Entendeu? Então, assim, pode ser, vamos dizer, entre aspas, prejudicial para o escritório, que esse advogado peça até para sair depois de uma mentoria dessa? Pode ser, mas vai ser bom para o escritório e para ele. Entendeu? O que tu fala é interessante, porque na experiência, né, não só da advocacia, mas como também gestor de um escritório, eu já percebi, por exemplo, que determinados profissionais com que a gente lida, às vezes está dando muito problema dentro de uma determinada função, ou cuidando de determinados tipos de processos. Porque a gente sabe que a advocacia, a pessoa pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A advocacia tributária é uma coisa. Quem cuida de família é outra coisa. É um processo mais humanizado. Você sai de um processo frio tributário para um processo totalmente humanizado. Quem cuida de ação de massa é outra coisa. Processos repetitivos, outro tipo de programação mental que você tem que ter para lidar. Então, o que a gente percebe, e me corrija se eu estiver errado, é que a mentoria poderia servir de auxílio, você identificar, por exemplo, se no escritório uma pessoa que não está produzindo bem dentro de uma determinada área, ela simplesmente não está na função errada. Dizer assim, olha, mude ela daqui, que ela é uma pessoa que tem potencial,
tem qualidade, mas ela está fazendo algo que o perfil dela, né, que o estilo dela não permite de se desenvolver bem. Buscar o potencial máximo da... É exatamente isso. A mentoria, além de adentrar na questão emocional, pessoal, ela vai sempre focando na parte profissional. Então, assim, por exemplo, quando você trabalha numa esteira de trabalho, numa controladoria, onde você tem uma esteira de trabalho, onde você acaba alocando um advogado, como, por exemplo, um advogado que só faz inicial. Se ele passa 6 meses fazendo só inicial, você pode minar ele profissionalmente, tá? Mentalmente, emocionalmente, e ele acaba saindo do escritório. Por quê? Porque ele está fazendo aquela coisa repetitiva por muito tempo. Então, assim, ele pode estar fazendo pela necessidade, que é um dos componentes da emoção, a sensação, o pensamento, a necessidade e o seu comportamento. Então, são 4 componentes da emoção que precisam ser analisados. Então, se ele está naquela repetição de manhã, de tarde e de noite, sabe, como advogado, ele começa a entrar num estado mental complicado. Se eu vou sair daqui, como é que eu vou? Se tem uma perspectiva maior ali na frente, se não tem. Então, assim, o que você falou é importante, que às vezes a pessoa pode estar num local que não é adequado, entendeu? E também tem a questão da visão do escritório, de ver em que aquele quadro de repetição para um profissional pode ser prejudicial. E como convencer uma pessoa, né, seja numa mentoria individual, ou seja você atuando no escritório que você tem que tratar individualmente com cada um, como você trabalha essa persuasão para explicar para a pessoa que ela está numa função errada, ou que ela não está explorando o seu potencial para poder melhorar? Isso é feito através de conversas, de insights, porque mudar a cabeça das pessoas não é fácil. Então, vocês têm aí uma missão que é muito... Não, na verdade, não vamos convencer ninguém. A reprogramação emocional, você mostra caminhos, tá? Mostra os caminhos, mostra como ela está. Existe um teste de quociente de positividade e também a gente faz esse teste, tá? São várias perguntas que a pessoa vai respondendo e depois sai um resultado, 2 resultados, tanto o conceito de positividade da pessoa, quanto a questão dos seus sabotadores. Por exemplo, a pessoa acaba conhecendo melhor, tá? Quais são os seus sabotadores? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito perfeccionista, muito isso. Então você consegue entender mais ou menos o seu perfil, não que seja o seu perfil eterno, não, mas o seu perfil daquele momento que você está passando, às vezes dentro do escritório. Você pode dizer, olha, aqui eu estou sendo pressionado, então estou muito estressado, então eu tenho aqui um estresse, eu tenho ansiedade, Então, a gente consegue ter essa visão e mostrar para ele, e dizer, olha, o caminho é esse, existem técnicas assim. Eu não posso dizer, olha, você não está no lugar certo. Ele que tem que sentir e nos dar esse feedback, entendeu? Então, a gente abre um pouco a mente dele, a cabeça, para ele enxergar um pouco além. Direcional. Exatamente. Aí ele vai dizer... Processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, exatamente. E Luiz, uma pessoa, assim, individualmente, que está com dúvida em relação à sua carreira, perdido aquele, né, isso pode acontecer tanto com um jovem formado, quanto às vezes até a pessoa no meio da sua carreira, né? Toma alguns caminhos e depois de um tempo de profissão não se encontra, acha que vem aquele sentimento de que não tomou as decisões certas e não sabe para onde ir. Como é que você consegue trabalhar assim, objetivamente para fazer essa pessoa ela construir essas metas, esses objetivos, né? Claro, o autoconhecimento ajuda, mas como, né, além do autoconhecimento, você ensina a pessoa a criar metas, objetivos e... Tá. Aí a gente precisa, dentro da mentoria, verificar, analisar em que situação esse colega, esse cliente está no momento. Qual o perfil dele atual, como ele está emocionalmente, profissionalmente. Eu estou trabalhando no escritório. Não estou trabalhando no escritório nenhum. Entendeu? Então, depende muito não existe uma
uma receita de bolo que serve para qualquer um. Então, cada um vai ter um trabalho diferente. Então, se a pessoa chega, por exemplo, eu fiz umas palestras, uma foi muito importante na FAP, de umas 200 pessoas para alunos de 10º semestre, que eu gosto de fazer sempre uma pesquisa. E eu fiz uma pesquisa e eu fiquei impressionado com pessoas que não tinham nenhum contato com a advocacia, nenhum, NPJ ele não vale, tá? Mas contato com o escritório mesmo, eu acho que 60%, 70% não levantaram a mão. Isso me deixou impressionado e a conversa lá era justamente disso. Então, depende de cada profissional. Então, se a pessoa chega, um recém-formado, que não sabe ainda para onde ele vai seguir, tem um trabalho. Se você tem aquele profissional que acabou de sair de um escritório de advocacia com alguns traumas, com algumas situações e está um pouco perdido, ele pode estar com um sentimento de não querer mais trabalhar em escritório nenhum. Só por causa de uma experiência. Só por causa de uma experiência. Exatamente. Então, às vezes, você trabalha isso através aí o mentor, através da própria experiência e da vivência e de algumas técnicas, lógicas, terapêuticas, você acaba mostrando para ele que a situação Se lembrar de traumas que podem estar travando ele. Então, assim, para cada caso existe uma técnica, existe uma conversa, existe uma mentoria. Maravilha, Luiz. Obrigado por esses esclarecimentos. Eu acho que a advocacia ela precisa cuidar mais do ser humano. A gente lida com nível de estresse imenso. A gente tem uma preocupação toda em questões objetivas de prazo, de gestão, e muitas vezes negligencia do que é mais importante, que é a nossa mente, que é a nossa saúde, né, mental, as escolhas, saber se estamos fazendo as escolhas certas. Eu vejo nesse teu trabalho uma ferramenta. Essa é a nossa intenção, né? Ajudar as pessoas, ajudar os colegas, pela própria experiência que eu passei, tá? Como eu falei, a inteligência emocional, ela é muito importante para a advocacia, mas infelizmente, sabe, o que a gente tem enfrentado é que alguns escritórios e alguns profissionais só buscam ajuda quando o cinto aperta. Entendeu? Então, isso, eu acho que se tivesse uma prevenção, não só dos profissionais que estão começando, eu fiz desculpa alongar um pouco mais, mas eu fiz uma mentoria há pouco tempo com uma moça que ela é de marketing digital e está fazendo o 8º semestre de Direito. E é querer entender um pouco sobre a profissão, o que ela estava fazendo, enfim. Então, quer dizer, são caminhos diferentes para cada pessoa. Então, é muito importante que seja preventivo e não para apagar incêndio. E o nosso canal está aqui justamente para levar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento para as pessoas em geral. Obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos a respeito de um assunto que é relativamente novo, né? Mas extremamente importante. Tá? Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. No nosso canal Justiça Amazônia. Encerramos então mais um episódio do videocast Justiça Amazônia. Obrigado pela audiência, acompanhe nossas redes sociais, curta, compartilhe e até a próxima.